perguntou: como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Vamos orar. Diante de nós está a tua santa palavra, Senhor. Nós somos muito gratos porque o Senhor já nos concede sentidos que nos fazem perceber, ler, entender aquilo que a tua palavra nos ensina. Conseguimos decodificar os caracteres, as letras e entendemos aquilo que lemos. No entanto, reconhecemos na tua presença que nós precisamos de um entendimento superior, que é o entendimento espiritual, das verdades eternas transmitidas pela tua palavra. Sabemos que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito de falar aos nossos corações, e foi de fato para isso que cada um de nós viemos aqui. Portanto, ó Deus, estou aqui como ministro do teu Evangelho, necessitado que o Senhor me conceda o que preciso, graça vinda do céu, para que eu transmita com fidelidade, com autoridade, com graça, estas verdades eternas. Mas aí está o teu povo, que necessita deste entendimento, desta iluminação que só pode ser trazida pelo teu Santo Espírito. Por isso, desvende os olhos do teu povo, de modo que todos nós possamos contemplar as maravilhas do teu Evangelho. É isso que nós te suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Você ser um crente antigo da igreja, tem muitos anos de Evangelho, traz muitas vantagens. Muitas vantagens. No entanto, também traz perigos. Todos os crentes antigos que têm muito tempo de Evangelho estão sujeitos a alguns perigos. E aí eu falo de modo especial aos filhos dos crentes também, não é? Que tiveram o privilégio de nascerem num berço cristão, serem criados no Evangelho e, consequentemente, têm toda a sua vida na casa de Deus. Vocês também são cercados de alguns perigos. Dentre eles, hoje meditaremos sobre um de modo especial, que é o perigo de nós acharmos que, pelo fato de nós termos muito tempo de Evangelho e estarmos familiarizados com temas que são próprios do Evangelho, que são muito discutidos na igreja, de que nós conhecemos bem esses temas, dominamos bem estes temas, de modo que se algumas perguntas são feitas, nós facilmente conseguimos identificar as respostas, e como aquele aluno apressado em meio à pergunta do professor, quem sabe responder isso? Você diz: eu sei, essa resposta é muito fácil. E certamente esta resposta, que é o tema do nosso sermão hoje, quem é o Messias, certamente esta é uma das perguntas que os crentes antigos consideram das mais fáceis de se responder. Ora, quem é o Messias? É fácil, é Jesus. Ele é o Messias. Todo mundo sabe disso. No entanto, é interessante que muitas pessoas que se preocupam em rapidamente responder a esta pergunta, dizer que Jesus é o Messias, não estão preocupadas em entender a fundo o que esta resposta significa. De modo que você imagine bem, se lançando mão da analogia da escola, de uma prova, cuja questão é: quem é o Messias? Interrogação. E após esta pergunta, existe uma outra sentença solicitando a você algo a mais, dizendo: justifique a sua resposta. Aqueles que fazem prova mais recentemente sabem como isso funciona e como isso é chato. Além de responder, você tem que explicar o porquê da sua resposta. Eu quero perguntar, se você considera, pelo tempo que você tem de Evangelho, pelo conhecimento que você tem da Palavra de Deus, se você considera que sabe essa resposta, ou seja, quem é o Messias? É Jesus.
Se for perguntado a você, se for solicitado a você, justifique a sua resposta. Você saberia responder, saberia justificar a sua resposta. Por que você disse que Jesus é o Messias? Vamos observar isso, pensar um pouco sobre isso, à luz de Lucas 20, 41 ao 44. Aqueles que têm acompanhado a sequência de exposições sabem, houve uma massiva sequência de perguntas. Essas perguntas eram ondas bravias de perseguição que tinham um intuito muito específico, demonstrar que Jesus era uma farsa, demonstrar que Jesus não tinha autoridade nenhuma, demonstrar que Jesus não era o Messias. Porque, afinal de contas, você lembra, a multidão havia recebido o Senhor em Jerusalém e havia bradado toda Jerusalém: Hosana ao filho de Davi. Uma expressão de aclamação, como nós vimos na ocasião, própria, dada exclusivamente ao Messias. Esses opositores do Evangelho querem demonstrar que ele não é o Messias, e por isso fazem perguntas, das quais nós vamos voltar lá no finalzinho da nossa exposição de hoje. Mas agora, como você viu, a partir do versículo 41, após essa onda de perguntas persecutórias, o nosso Senhor agora toma a dianteira e quem faz agora a pergunta é Ele. E a sua pergunta tem um intuito também muito específico: esclarecer de fato quem é o Messias. Então ele começa no versículo 41, com essa pergunta: como se pode dizer que o Cristo é o filho de Davi? Os escribas, os doutores da lei, eles haviam acabado de elogiar Jesus no versículo 39, lembram? Boa resposta, mestre. Logo, Marcos capítulo 12, que é a passagem paralela ao que nós estamos meditando hoje, lá no Evangelho, no segundo Evangelho, o Evangelho de Marcos, ele vai dizer no versículo 35 do capítulo 12, que Jesus está ensinando no templo e que a sua pergunta é dirigida aos fariseus que estão reunidos. Quem diz isso já é Mateus 22, 13. Os fariseus estão reunidos. E Jesus, na reunião dos fariseus, Marcos 12, 35, diz que ele vai dirigir a pergunta citando os escribas que acabaram de elogiá-lo. Ele pergunta, em Marcos 12, 35, como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? Aqueles que estudam a lei, aqueles que são doutores da lei, como é que eles definem que Cristo é o filho de Davi? A primeira coisa que você precisa entender é que o propósito de Jesus é totalmente diferente dos seus opositores. Ele não está sendo falso. O seu propósito não é lançar uma armadilha, como ele foi alvo até agora. Não. Jesus, ele não tem reserva alguma de declarar quem de fato ele é, e ele vai fazer isso muito em breve, aqui nesse Evangelho, no capítulo 22, versículo 69, quando ele vai dizer, diante do sinédrio que está o julgando para o matar, que ele é o Filho de Deus. Ele não tem reservas com relação a isso. A ideia aqui não é construir uma pegadinha. Jesus quer definitivamente ensinar a estes opositores que eles pensavam, que eles achavam que sabiam quem era o Messias, mas eles não sabiam. E é por isso que ele pergunta, por isso que ele lança a pergunta: como se pode dizer, como os escribas dizem, como aqueles que estudam a lei afirmam, baseado em que eles dizem que o Cristo é o filho de Davi? Talvez esta mesma pergunta do versículo 41, ela seja melhor traduzida na língua portuguesa, de acordo com a construção grega do texto, na Nova Versão Transformadora, que pergunta da seguinte forma: por que se diz que o Cristo é o filho de Davi? É assim que está à disposição no texto grego. Por que se diz isso? A questão levantada aqui pelo Senhor não é se isso é verdade ou não. Perceba isso. Isso é um ponto pacífico, ele concorda com isso. A questão não é esta. A questão que vai ser discutida aqui é como se interpreta esta afirmação à luz do Salmo 110, versículo 1.
é o versículo 42 e 43. Já avançamos na exposição, já estamos dos 4 versículos, já estamos falando dos 3. Observe, pois o próprio Davi, diz o versículo 42, afirma no livro dos Salmos, é o Salmo 110, versículo 1 na íntegra: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. Versículo 43, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Como é que se interpreta isso, à luz do Salmo 110, versículo 1? Mateus 22, 43, a passagem paralela no primeiro evangelho, registra que essa afirmação que Jesus faz acerca de Davi falando no Salmo 110, Davi falou pelo Espírito. Lembra que eu falei sobre isso hoje de manhã? Expondo o Salmo 14, disse que à noite faríamos a menção de que Davi, ele está inspirado pelo Espírito Santo quando ele compõe os salmos, que não é uma mera experiência pessoal dele. Não. O próprio Cristo, em Mateus 22, 43, diz que o Salmo 110, ele foi inspirado. Davi fala pelo Espírito de Deus. Aí, então, existe uma questão séria. Se Davi fala pelo Espírito de Deus, inspirado pelo próprio Deus, o Espírito Santo, chamando o Cristo de meu Senhor, aí chegamos no versículo 44. Então, como ele pode ser filho de Davi? Se ele, pelo Espírito, chama o Cristo de meu Senhor, como é que ele pode ser filho de Davi? Lido e referido todos os versículos, vamos agora meditar no que está acontecendo. Profetas maiores, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, e mesmo profetas menores, como Ageu, Miqueias e Zacarias, todos eles em suas profecias anunciaram: o Messias é descendente de Davi. É interessante que os Salmos de Salomão, que embora não tenham sido inspirados pelo Espírito Santo, têm um valor histórico e muito importante para os judeus, até hoje. O próprio Salomão, na composição dos seus salmos, lá no 17, do versículo 21 ao 23, ele também menciona, o descendente de Davi, Salomão, menciona que o Messias seria descendente de seu pai Davi. Mas voltando para a Escritura, para o texto inspirado, a esperança judaica de que o rei Messias, ele descenderia de fato de Davi, era baseada numa promessa feita por Deus em pessoa ao próprio Davi. Essa promessa foi registrada em 2 Samuel capítulo 7, do versículo 8 ao 16, mas com ênfase especial ao versículo 16. Observe, 2 Samuel 7, a partir do versículo 8. Agora, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens, do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel, autoridade. Versículo 9, estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Versículo 10, preparei um lugar para o meu povo, comece a observar agora, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como no passado. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes, de novo, sobre o meu povo Israel, eu lhe dei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também te faz saber que fará uma casa para você. Quando teus dias forem completos e você descansar com os teus pais, agora note, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13, este edificará um templo em meu nome, e estabelecerei o seu trono para sempre, o trono do seu reino para sempre. Versículo 14, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, Salomão, eu o castigarei com vara de homem, e com açoites de filhos de homens. Versículo 15, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Aí agora vem o versículo 16. Quanto a você e a sua casa,
e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. É interessante a maneira didática com a qual o Senhor ensina e instrui o seu povo. Por um momento, ele está falando acerca do reino eterno, do estabelecimento eterno do trono de Davi. Em outro momento, ele fala dessa descendência imediata. O primeiro descendente de Davi, que dará sequência a essa linhagem, Salomão. E depois ele volta a falar sobre o caráter eterno, o estabelecimento eterno deste reino, deste trono, que serão firmados para sempre. Aqui está o fundamento teológico do rei Messias, aguardado pelos judeus. Observou as inferências que fiz a Israel. Há um lugar para este povo chamado Israel. Este é o fundamento teológico dos judeus. Este era o rei Messias que eles aguardavam. Um Cristo reduzido a um sentimento nacionalista. E note, Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, não, ele não se enquadrava nesse perfil. Jerusalém jamais pode aclamá-lo como Hosana, bendito o filho de Davi, jamais. Não. Para os doutores da lei, o Messias, o Cristo, seria descendente, seria filho real do grande rei Davi. Mas então Jesus está apresentando para eles, essa não é a perspectiva teológica de vocês, vocês não reduziram o Messias a um rei nacionalista. Jesus então volta-se para os escribas e apresenta para os doutores da lei esta aparente contradição da Escritura, este aparente problema hermenêutico de interpretação a ser resolvido. Como explicar o fato de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chamar este seu descendente de meu Senhor? O problema era de fato hermenêutico. O Senhor está apresentando isso. Porém, existem duas possibilidades de falha de interpretação hermenêutica. A falha na transmissão da mensagem, que não é o caso aqui, e a falha naquele que recebe, que interpreta a mensagem. A falha hermenêutica existe, o problema hermenêutico existe, porém a falha não procede da mensagem divina. A mensagem divina, como você vai observar, está correta. A falha está naqueles que estão interpretando de modo equivocado e tendencioso a mensagem divina. Os doutores da lei, os escribas, junto com os fariseus, eles estão olhando para o Messias apenas num aspecto do seu caráter, o seu caráter real, porque isso estava de acordo com os seus interesses nacionalistas, um Messias rei. Mas o fato é que eles estão desprezando outro caráter do Messias, além do real, o caráter sacerdotal do Cristo. O Messias seria verdadeiro descendente da mulher, conforme prometido no proto-evangelho, em Gênesis 3,15. Sim, ele seria descendência de Abraão, ele seria descendência de Isaque, o Messias seria descendência de Jacó, o Messias de fato seria da linhagem real de Davi, ele teria sim o seu aspecto real. Mas o Messias prometido na Escritura, na mensagem divina, também seria sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E onde é que nós encontramos isso? Em vários lugares, mas no próprio Salmo 110, que o Senhor está referindo. O versículo 4 deste Salmo, Davi, falando pelo Espírito Santo de Deus, diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É exatamente nesse sentido, irmãos, que o próprio Abraão, pai na fé, muito antes de haver a lei escrita, muito antes do Sinai, muito antes da lei divina ordenar as contribuições, os dízimos,
É neste sentido que Abraão tributou, lembram? Tributo? Tributou a Melquisedeque o dízimo de tudo como um sinal de submissão e de adoração a Deus. Vá anotando as sombras. Gênesis 14, do 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Te remete a alguma coisa? Pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque apresenta aqui claramente como uma sombra do Messias, como uma sombra do Messias de Deus, que acumulava em si dois aspectos messiânicos, o real e também o sacerdotal. É exatamente nesse sentido que, séculos depois, o autor aos Hebreus, cheio do Espírito Santo, no capítulo 7, no versículo 2 e 3, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que Melquisedeque, primeiramente, é, por interpretação, rei de justiça. Observe que lindeza na revelação bíblica. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. De maneira, irmãos, observe que estes crentes com muitos anos de evangelho, que certamente num primeiro momento pensavam: eu sei qual a resposta de quem é o Messias, eu sei, mas quando se vem diante desta contradição aparente de hermenêutica, de interpretação, eles, cegos pela sua religiosidade morta, que é o tema da nossa próxima exposição, finalizando aqui o capítulo 20, eles vão desprezar essa verdade revelada. E por isso, eles não souberam justificar a sua resposta. Por isso, eles não sabiam dizer quem era o Messias. É por isso que eles não conseguiram sair deste aparente dilema hermenêutico. De modo que Mateus, lá no capítulo 22, versículo 46, no fim desta passagem, nos diz que ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Porque eles viram que eles tinham uma noção muito limitada e equivocada de quem de fato era o Messias. Eles se calaram. Eles não souberam responder. Mas naquilo que os homens se calaram, naquilo que os opositores do Evangelho se calaram, emudecidos pela verdade eterna, o Espírito Santo usa o autor aos Hebreus para falar mais, para revelar mais. Ainda aqui no capítulo 7, versículos 21, 22 e 28, ele vai dizer: mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Observe que ele está citando o Salmo 110, versículo 4. Ele continua no versículo 22 dizendo: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Versículo 28, porque a lei constituiu sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho, com F maiúsculo, perfeito para sempre. Esse é o Messias, esse é o Messias prometido, que foi temporariamente apontado em Melquisedeque. É Jesus, é o eterno sumo sacerdote. Igualmente, Davi e Salomão, assim como Melquisedeque era uma sombra, Davi e Salomão foram reis humanos, que apontavam para o rei Messias perfeito. Observe com calma. O Salmo 110, versículo 1, que o Senhor Jesus usa para levantar essa questão, ele diz assim:
disse o Senhor ao meu Senhor. Nas nossas traduções na língua portuguesa, nós encontramos duas palavras idênticas. Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. Só que no original hebraico, são duas palavras diferentes. Primeiro, Yahvé ou Yahweh e depois Adonai. O que isso significa? É que é um diálogo divino, cósmico. É um diálogo de Deus para Deus. Disse o Deus de Davi ao Messias de Davi. Disse Deus se dirigindo ao rei Messias, o rei e Senhor eterno, que o próprio Davi rendeu submissão e disse, ele é o meu Senhor. O meu Deus, Yahweh, está falando com o meu Senhor, com o meu Messias, com o meu Redentor, com o meu mediador entre eu e o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Todas as autoridades do Antigo Testamento apontam para o Messias como uma sombra. Melquisedeque como sacerdote aponta para Jesus. Abraão como pai da fé, como patriarca, aponta para Jesus. Moisés como mediador aponta para o Messias, aponta para Jesus. Davi como rei aponta para Jesus. Elias como profeta aponta para Jesus. Todos eram apenas sombras que apontavam para o eterno profeta, sacerdote e rei. Jesus Cristo, o ungido de Deus, aquele que é superior a todos eles, superior a Melquisedeque, a Abraão, a Moisés, a Davi, a Elias, aquele que é muito, infinitamente superior aos homens, aos anjos, aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim, aquele que é o rei dos reis e o senhor dos senhores, ele é que é o Messias. Ele é que é o Messias não apenas real, mas que também é o Messias sacerdotal. Aquele que nesse mesmo instante está sendo observado por esses opositores como apenas o filho do carpinteiro. Ele é o Messias. O Messias que nesse instante da história, com uma simples pergunta, deixa todos os seus opositores sem resposta. Não conseguem dizer uma só palavra e começam a perceber que não podem mais fazer pergunta a ele. Mas Marcos 12, 37 diz que ao mesmo tempo que Jesus cala os seus opositores, faz com que a multidão o ouvisse com grande prazer. Como é isso? Como é isso, pastor? Enquanto o evangelho é pregado, e alguns torcem a cara, porque não vão com a cara do pregador, outros choram, porque a mensagem está falando no seu coração. Como é isso, pastor? Isso é Deus trabalhando no coração do seu povo, na vida do seu povo, resistindo aos soberbos e dando graça aos humildes. De um lado estão calados, o que a gente vai dizer mais para esse homem? É melhor a gente não perguntar mais nada. No outro, o povo estava ouvindo ele com grande prazer, com grande deleite, com grande alegria. Sim, esses homens estavam parcialmente certos. Sim. No sentido dele ter nascido de Maria, Jesus era descendente de Davi. Ele era filho de Davi. O que eles esqueceram é que no sentido dele ter sido concebido por obra, pelo poder do Espírito Santo, ele é Senhor de Davi. Não há contradição hermenêutica nenhuma. Não há erro algum, não há equívoco algum. Sim, segundo a sua natureza humana, Jesus é filho de Davi. Mas segundo a sua natureza divina, ele é Deus o Filho, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí eu digo a você, igreja do Senhor, felizes são aqueles que na antiga aliança, como Davi, olhando para a promessa, chamaram o Cristo que havia de vir, é meu Senhor. Felizes são aqueles na nova aliança, que olhando para a cruz vazia, a despeito de qualquer circunstância contrária, a despeito das dificuldades que nós enfrentamos na vida cristã, nos nossos relacionamentos como irmãos, como igreja, olham para Cristo e dizem, é meu Senhor. Bem-aventurados aqueles que no passado
Bem-aventurados aqueles que hoje olham para Jesus Cristo como Messias, não de acordo com os seus interesses, não com uma linguagem ou com uma visão limitada. Não. Mas o Messias integral, o Messias revelado, aguardado, prometido e entregue. Meus irmãos, temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Não devemos nos apressar em responder a santas perguntas levantadas pelo Evangelho. Porque a falta de conhecimento, o conhecimento errado, falso, o conhecimento parcial, tendencioso das verdades do Evangelho tem trazido grave prejuízo à causa do Evangelho, grave prejuízo. Não se pode tentar reduzir a pessoa do Cristo aos interesses eclesiásticos. Não se pode reduzir a pessoa do bendito Messias aos meus interesses pessoais, familiares, nacionalistas, denominacionais. Não, nada disso. Aqui estamos sendo ensinados. Ele é muito superior, segundo a sua própria revelação. Ele é muito superior do que os homens querem limitá-lo. Quem é o Messias? É Jesus Cristo. É o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que revelou isso a você. João 6,69. Ele é o Filho do Deus vivo. A resposta está justificada. Justifique a sua resposta, está justificada. É muito mais do que simplesmente citar o nome de Jesus. É saber quem Ele é, segundo a sua própria autorrevelação, e amar cada aspecto da sua realeza, do seu sacerdócio e do seu ministério profético, que muitas vezes vai de encontro à nossa carne, aos nossos desejos pecaminosos. Ele é o Messias, Ele é o Filho do Deus vivo. E não é à toa que na sua forma sábia de pré-ordenar todas as coisas, este eterno Filho de Deus tenha conduzido tudo até este ponto. Não foi à toa. Não foi à toa que Ele permitiu que as ondas da perseguição se levantassem contra Ele. Porque até as ondas de perseguição que se levantam contra Cristo e contra a sua igreja têm um propósito por Ele estabelecido. Não foi à toa que Ele permitiu que houvesse questionamento acerca da sua autoridade. Fariseus, saduceus e escribas. Não foi à toa que Ele permitiu que falsos crentes, como nós vimos, travestidos de homens piedosos, disfarçados, perguntassem a Ele sobre o tributo. Não foi à toa que Ele permitiu que os saduceus perguntassem a Ele, de modo irônico, na ressurreição, com quem ela vai se casar, com quem ela vai ser esposa. Não. Ele permite todas estas investidas para vencê-las, uma a uma, com a verdade, não com falácias, para que então Ele pudesse levantar a questão fundamental. Vocês estão tentando provar que eu não sou o Messias, então me respondam quem é o Messias? Para que então Ele pudesse lançar mão, preste atenção nisso, do Salmo 110, versículo 1, que eu faço questão de ler para você. Disse Yahvé ao meu Adonai: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo, por estrado dos teus pés. Jesus, de uma vez só, está fazendo duas coisas. Primeiro, Ele está provando que Ele é o Messias. Segundo, Ele está mostrando que toda aquela oposição que já vem acontecendo, e toda a oposição que ainda se seguirá, e que culminará na sua paixão, no seu sofrimento e na sua morte, tudo isso está debaixo do seu controle. Ele está dizendo para aqueles opositores: vocês vão temporariamente, momentaneamente prevalecer sobre mim. Mas prestem atenção, no Salmo 110 ele diz para os seus opositores: porque vocês prevalecerão sobre mim por um breve período de tempo, porque eu vou voltar para o meu Pai, eu vou me assentar à sua direita, e vocês e todos aqueles que se levantarem contra o Evangelho, contra mim e contra a minha igreja, todos estarão brevemente debaixo dos meus pés. Por quê? Por que estarão debaixo dos meus pés? Porque vocês só prevalecerão contra mim momentaneamente.
porque eu sou Jesus, porque eu sou o rebento e o renovo de Jessé, segundo Isaías 11, porque eu sou a raiz e a geração de Davi, segundo Apocalipse capítulo 16. Eu prevalecerei contra vocês que se opõem ao Evangelho, porque eu sou Jesus, porque eu sou o eterno Filho de Deus, porque eu sou o seu ungido, segundo o Salmo 2, porque eu sou Jesus, eu sou o Messias. Vamos orar. Ó Deus, nós coramos de vergonha após ouvir a Tua palavra. Coramos de vergonha por vários motivos. Primeiro, porque nós achamos que nós somos conhecedores das verdades eternas, mas o fato é que negligentes, displicentes com os meios de graça, com os exercícios espirituais, muitas e muitas vezes repetimos apenas aquilo que ouvimos, que recebemos, mas fazemos isso sem entendimento. E o Senhor mesmo revela em Tua palavra, de modo largo e inequívoco, que o Senhor não quer fazer de nós, Teu povo, tagarelas sem sentido. Pessoas que repetem mimeticamente, por imitação, mas sem entender aquilo que estão professando. Nos perdoe por isso. Nos perdoe por nossa imaturidade, nossa infantilidade e nosso desrespeito para com o Senhor. Por quebrarmos o terceiro mandamento, por tomarmos em nossos lábios palavras santas, sem entendimento, por fazermos isso de modo irreverente, por citarmos o nome do Senhor sem a devida reverência, quando as nossas vidas não estão de acordo com a nossa submissão ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque queremos reduzir a Tua santa pessoa, ó nosso Salvador Jesus Cristo. Queremos olhar para o Senhor como um Messias engessado aos nossos interesses. Queremos olhar para o Senhor de acordo com as nossas necessidades. Não permita, Senhor, que nós caiamos nesse engano. Não permita que nós menosprezemos nenhum aspecto da Tua messianidade. O Senhor é rei, o Senhor é sacerdote, o Senhor é profeta, o Senhor é eternamente super exaltado em teu tríplice ofício. Não nos deixe esquecer disso, muito pelo contrário. Faz com que cada um dos Teus filhos que aqui estão, que ouviram o Teu Evangelho, busquem conhecer mais ao Senhor, como profeta, como sacerdote, como rei. Faz com que nós, como igreja, cada vez mais olhemos para o Senhor de fato como ungido de Deus e nos submetamos, ó Deus, ao Teu senhorio. Ó Deus, aqueles que aqui estão em nosso meio, que eventualmente não Te conhecem ou que estão afastados dos Teus caminhos, ainda que fisicamente estejam frequentando a igreja, quebrante os seus corações rebeldes, coloque-os, ó Deus, em humildade na Tua presença. O privilégio, assim como Davi e todos os santos do Antigo Testamento, assim como os santos do Novo Testamento, possam confessar, não apenas com os lábios, mas confessar do mais íntimo do seu coração: és o meu Senhor. Nos ajude, ó Deus, a crermos nestas verdades. Nos ajude a vivermos segundo estas verdades. E nos ajude a proclamarmos em alto e bom som estas verdades, até que o Senhor venha. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.